Agora, o que nós temos? Nós temos a classificação de um processo que? De um processo inflamatório crônico, ok? Que é um desvio que nós classificamos como um desvio à direita. E tem algumas características que me ajudam a classificar como um processo inflamatório crônico. Quais são essas características? Igual que eu falei para vocês no começo, sempre eu preciso o quê? Do histórico, da anamnese, do exame físico. Por quê? Porque geralmente o proprietário se queixa, olha doutor, eu estou com esse caso há 20 dias e não teve melhora, 30 dias não obtive melhora. Então é um processo que? Um processo crônico, ok? Então a história, a anamnese e o exame físico me ajudam, né, a discernir entre um e outro também, ok? Muito bem. Que mais? Eu tenho algumas alterações que são significativas. Por exemplo, geralmente esses processos inflamatórios crônicos, eles têm uma quantidade exacerbada de leucócitos. Geralmente passam do quê? De 50 mil leucócitos, ok? Muito bem. É acompanhado de uma leucocitose por neutrofilia, ok? E eu tenho o quê? Eu tenho ausência ou que discreta presença de bastonetes, tudo bem? Enquanto num processo inflamatório agudo eu vou ter 10 mil, 15 mil, 20 mil neutrófilos bastonetes, num processo inflamatório crônico eu vou ter ausência, não tenho bastonetes, ou às vezes eu tenho lá 500 bastonetes, 800 bastonetes, 1000 bastonetes, é uma pequena presença de neutrófilos bastonetes, ok? Muito bem. Que outra alteração que me ajuda a diferenciar um processo inflamatório crônico? É o que? Eu ter neutrófilos antigos na circulação. E esses neutrófilos, eles tomam uma característica que é o que? De serem hipersegmentados, ok? Então, em vez de ter 5, 6 segmentações, eles passam até 9, 10 segmentações. Isso mostra o que para mim? Que são neutrófilos que estão muito tempo na circulação, que não migraram para onde? Para o tecido. Então isso também é uma característica que me auxilia a diferenciar o que? Um processo inflamatório crônico. Quando eu vou falar, né? Quando eu vou classificar um processo inflamatório crônico, né, eu preciso, como a quantidade de leucócitos é uma quantidade elevada, geralmente mais de 50 mil leucócitos, eu preciso diferenciar esse grande aumento de um quadro de leucemia, ok? De uma neoplasia das células sanguíneas, de um quadro de leucemia. Então, como que eu vou fazer essa diferenciação? Muito bem, eu vou classificar, né, como um quadro leucemoide ou um quadro leucêmico. Um quadro leucemoide é, na verdade, quando eu tenho o quê? Uma resposta a um processo crônico, um processo inflamatório. E um quadro leucêmico realmente é quando eu tenho o quê? Uma neoplasia, uma leucemia e que atinge essas células sanguíneas. Muito bem. Então, o que é um quadro leucemoide respectivo a um processo inflamatório? É quando eu analiso o escalonamento dessas células e eu observo que elas têm um escalonamento semelhante a uma pirâmide. Então, olha só, um processo inflamatório, qual que é o escalonamento maturativo? É esse daqui, ó. Eu tenho menos células jovens, as progenitoras mais jovens, e eu tenho o quê? Eu tenho mais células maduras ou células no estágio mais maturo, ok? Então isso é um escalonamento preservado e isso nós identificamos como o quê? Como um processo inflamatório. Isso ocorre no processo inflamatório, tudo bem? Muito bem. Agora, quando eu tenho um quadro de neoplasia, um quadro de leucemia, que eu falo que é um quadro leucêmico, o que eu observo nesse escalonamento maturativo? Às vezes eu tenho o quê? Eu quebro
essa harmonia de uma pirâmide? Eu tenho o quê? Eu tenho uma quantidade maior de células progenitoras quando comparada ao quê? As células no estágio mais o quê? Mais maduro. Então quebra essa proporção do quê? De pirâmide. Tudo bem? Então o que vai acontecer? Aí sim eu vou pensar num quadro de leucemia, um quadro de neoplasia de células sanguíneas, ok? Agora, quando esse escalonamento é o quê? É bem escalonado, que ele tem essa forma de pirâmide, menos células mais jovens e mais células maduras, aí sim eu vou pensar o quê? Mais em processo inflamatório, o quê? Inflamatório crônico. Tudo bem? Então, quando eu tiver esse escalonamento maturativo na forma de pirâmide, eu tenho aí o que? Eu vou pensar mais num processo inflamatório. E quando eu tenho esse escalonamento alterado, aí sim eu vou pensar o quê? Num quadro leucêmico. E essa alteração, como que eu vou observar? Mais células jovens do que células o quê? Em estágios mais maduros, ok? Então aí, nesse caso, eu penso em leucemia. Muito bem. Outra alteração que me auxilia a identificar um processo inflamatório são as alterações tóxicas que nós podemos observar aonde? Nos neutrófilos, ok? E nós temos o quê? Nós temos as alterações como um citoplasma mais basofílico, ok? Citoplasma basofílico significa o quê? Célula que tem mais RNA, que é célula o quê? Mais jovem, ok? Então, o que isso me indica? Que a medula óssea está liberando células jovens para a circulação. Muito bem, corpúsculos de Dowle é o quê? São, na verdade, células que têm o quê? São neutrófilos que têm agregados de retículo endoplasmático. E isso mostra o quê? Mostra que eu estou produzindo uma quantidade maior de proteína, que essa célula está respondendo a algum processo. Então isso me auxilia a pensar em quê? Em processo inflamatório. Que mais? Citoplasma espumoso, né? Basofílico. Isso significa o quê? Significa que essa célula está reativa, que ela está respondendo a um processo. Que outra alteração? Citoplasma vacuolizado. Isso me indica o quê? Me indica que essa célula está fagocitando, está destruindo algo. Então, isso me faz pensar o quê? Em processo inflamatório. Muito bem. Grânulos tóxicos. Os neutrófilos eles podem ter grânulos tóxicos. Esses grânulos serem grânulos primários, que são observados em células jovens, que são liberadas para a circulação, ou podem ser o quê? Grânulos secundários, que são grânulos que têm o quê? Que têm enzimas que vão digerir esse agente agressor, ok? Então, que tem enzimas, que têm substâncias que, na verdade, vão se fundir com o fago para poder o quê? Para poder destruir esse agente infeccioso ou esse agente agressor, ok? E eu também posso observar o quê? Células degeneradas. E essas células que estão o quê? Que estão, na verdade, combatendo algum processo e elas acabam morrendo e eu consigo observar células degeneradas. Então, todas essas alterações, elas vêm se somar para eu pensar em quê? Em um processo inflamatório. Quando nós temos um processo que está sendo inicializado, um processo inflamatório ou infeccioso que está no início, então, entre um indivíduo que é rígido e que está iniciando esse processo inflamatório ou infeccioso, nós podemos observar as alterações de leucócitos totais, de leucopenia ou de leucócitos normais com presença do quê? De bastonetes. Isso significa o quê? Significa que ele está transitando de um indivíduo passando do estágio rígido, saudável, para o início de infecção. Então, o que nós vamos ter nesse momento? Nós vamos encontrar quais alterações? Um leucócito total normal ou até mesmo leucopenia associado com a presença de bastonetes. E isso é um processo
que ele está evoluindo para um processo inflamatório agudo, mas ele ainda não se enquadra na classificação de um processo inflamatório agudo. Então, como que nós vamos classificar essa alteração? Em um processo hiperagudo, ok? Um processo inflamatório hiperagudo. Ele está passando do estágio de normalidade para um quê? Para um processo inflamatório agudo. Só que ainda eu não tenho leucocitose por neutrofilia para classificá-lo como um processo inflamatório agudo. Então, o que eu classifico? Eu classifico esse período de transição como um processo inflamatório quê? Hiperagudo, ok? Muito bem. Aí pode me perguntar o seguinte, como que eu vou saber se é um processo inflamatório hiperagudo? Eu vou ter que repetir esse o quê? Esse leucograma. Se na verdade ele evoluir por um estágio de leucocitose, por neutrofilia, com presença de bastonetes, aí sim eu vou ter certeza que era um processo o quê? Hiperagudo, ok? Por quê? Porque eu posso ter uma alteração de um animal que está com uma doença crônica, em estágio terminal, que ele pode estar o quê? No estágio anérgico, que na verdade a medula não responde mais. Então ele pode ter o quê? Essa leucopenia com presença de raros bastonetes. Então eu vou classificar essa alteração ou como um processo inflamatório hiperagudo ou como estágio avançado o quê? De uma determinada enfermidade. Como que eu vou diferenciar esses dois processos? Através da repetição desse leucograma e, na verdade, o quê? E, na verdade, a resposta com essas repetições, ok? Se ele responder com leucocitose e neutrofilia, era um processo hiperagudo. Se ele, na verdade, ele mantém aquele status de leucopenia com ausência ou raros bastonetes, eu posso classificar isso como estágio quê? Anérgico, que a gente observa principalmente em fase terminal de determinadas enfermidades.